Bom dia! Bom, eu fiz esse vídeo principalmente para pessoas como eu. Se você está passando por um momento que você não tem denominação, né, paredes para você adorar a Deus, só sua casa e sua família, então vem comigo que eu vou te mostrar a maneira como eu estou lidando com isso e como eu estou fazendo para não sair da presença de Deus. Eu amo esse louvor, gente. Se você está vivendo na Europa, se você está vivendo nos Estados Unidos, fora do Brasil, enfim, e você está com dificuldade de encontrar uma denominação que pregue o Evangelho da maneira correta, ou até mesmo se você não concorda com coisas que estão acontecendo no meio evangélico, assim como eu, então eu tenho algo a partilhar com você da parte de Deus, para que a gente não se perca nesse mundo, né? Então, vamos lá. Eu separei uma palavra para a nossa meditação que fica em Jeremias 29. Eu vou ler o versículo 8 e depois eu vou pular para o versículo 11. O versículo 8 diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós. Nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Agora eu vou pular para o 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-ei e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Em algumas traduções está, vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o vosso coração. E essa é uma palavra que sempre me tocou desde a adolescência, juventude, porque foi uma das que mais me fez a chegar a Deus no tempo em que eu retornei à presença do Senhor. Eu nasci em berço evangélico, meus pais eram da Igreja Assembleia de Deus e eu fui criada nesse meio até meus pais se divorciarem. Quando eles se divorciaram, meu pai permaneceu na igreja e minha mãe se desviou. Mas com o casamento que minha mãe teve depois do meu pai, eles geraram meu irmão, meu lindo irmão. E a avó do meu irmão levou a gente para frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu tive bastante mudança, né? Uma mudança muito rígida no meio onde eu me encontrava, mas eu era criança, então não foi muito difícil me envolver com as atividades adventistas. Eu amo a Adventista do Sétimo Dia também. Gosto muito daquilo que eles ensinam na escola sabatina. Gostava muito de ser aquela aventureira dos desbravadores, então eu fui essa menina, meio escoteira. E foi uma época muito boa para minha vida e para minha fase de pré-adolescência, quando a gente rompeu esse vínculo da Assembleia de Deus para a Adventista do Sétimo Dia. Tive muito ensinamento bíblico, ensinamento assim muito forte da palavra de Deus e foi muito legal para mim. Sendo que isso não permaneceu na minha vida, né? Eu fiquei na Adventista do Sétimo Dia, mas depois passaram-se anos e acabou que eu não fiquei nessa Adventista e me desviei, né? Passei a época da adolescência sendo uma adolescente rock and roll. E o que acontece foi que eu me desviei dos 17 até os 21 anos e quando eu voltei à presença do Senhor aos 21, eu me apeguei muito na palavra de Deus e foi a época que eu tive mais conhecimento da Bíblia mesmo, sem pessoas pregando para mim ou me ensinando propriamente dito, né? Tinha pessoas, claro, que me ensinavam na escola bíblica dominical, porém
o maior conhecimento mesmo que me deu foi o Espírito Santo de Deus, não foi homem algum. Eu digo isso porque muitas pessoas confundem, né, os profetas, né, porque nós não estamos mais na era dos profetas, venhamos e convenhamos, né, isso daí não seria certo chamar assim, mas a gente chama de profeta mais pela forma como ele divulga a palavra, né, que o profeta ele foi chamado para isso, para profetizar. Então, nessa fase eu comecei a ter uma experiência com Deus pela sua própria palavra, né? Eu buscava Deus de madrugada, eu buscava entender por que Deus era bom, todos essas dúvidas, todas essas coisas que entravam na minha mente que não me deixavam entender como Deus podia ser bom com tanta guerra, com tanta gente morta, com tanta violência, com tantas crianças sendo abusadas. Tudo isso entrou muito na minha mente e eu tinha muito essa dúvida, né? Como uma pessoa racional que eu sou, eu pensava muito sobre isso e tentava entender por que Deus era bom. E na Bíblia eu entendi a bondade de Deus e entendi o que aconteceu com a humanidade. E é nesse ponto que eu quero chegar para você, assim como eu, está desigrejado. Eu digo que eu estou desigrejada porque eu não estou vinculada formalmente a uma igreja. Digo, eu sou igreja, lógico, mas eu não estou vinculada mais ao templo de ninguém. Eu chamo de ninguém porque está muito difícil encontrar um templo que seja de Jesus, né? Tá difícil. Então eu digo que eu tô desigrejada, porque eu vou ocasionalmente. Desculpa, pessoal, eu tô aprendendo alemão e as palavras ficam um pouco difíceis de falar. Eu lembro bem, mas na hora de falar as palavras maiores eu tô me perdendo. Ocasionalmente, eu vou em algumas igrejas para visitar, para cear, para ter um vínculo assim, para adorar junto com as pessoas, né? Adorar o nome de Deus, falar o nome de Deus ali alto. É o lugar que nós temos para poder expressar a nossa fé, porque a minha fé é em Jesus Cristo. A minha fé é na palavra de Deus, é naquilo que Deus deixou, é no sacrifício que Deus fez ao entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Essa é a minha crença, né? Então, o milagre já somos nós. O milagre é todo dia levantar e respirar. É todo dia conseguir fazer atividades que parecem tão simples, né? O próprio ato de eu falar, o próprio ato de eu respirar, o próprio ato de eu enxergar bem, não tão bem porque eu uso óculos, né? Mas graças a Deus por isso pelo menos eu consigo enxergar. Eu sou míope, mas eu tô muito feliz porque eu consigo enxergar e porque eu consigo ainda ter um óculos também, né? São dádivas. Então, isso tudo é um milagre. Né? Lógico que se uma pessoa está doente e ela foi curada de forma sobrenatural, lógico que é um milagre, né? Visivelmente é um milagre que se fez físico. Mas nós temos os milagres espirituais, que é de você estar vivo, de você poder fazer algo por alguém, de você poder amar alguém. E isso ficou muito firme na minha vida, na minha trajetória cristã. O que faz com que eu não me desagarre do alvo, que é Cristo Jesus, é a intimidade que foi plantada na minha vida naquele momento. Se eu não tivesse tido intimidade com Deus no momento que eu voltei à presença de Deus, eu não estaria aqui hoje assim. Eu não digo que eu estou da melhor forma que eu poderia estar, mas a intimidade com o Senhor Jesus faz com que a gente não se perca em nossa própria mente, em nossa vida, em nossos afazeres, em coisas que temos que fazer, como trabalhar, estudar, etc. Então, qual é a salvação que Jesus traz para o homem? Às vezes as pessoas falam assim, eu não preciso ser salvo de nada. Jesus morreu para me salvar, mas eu não preciso ser salvo de nada. E aí você pensa assim, de fato, né? Se você for racional, você vai pensar, salvo de quê? Para que eu preciso ser salvo? Aí você pensa assim,
Qual é o problema que mais atinge as pessoas de uma forma, assim, vamos dizer, devastadora, né? Eu não digo de doença física, essas doenças físicas, né, que matam o corpo, eu digo da mente. Imagina você acordar de manhã e você não saber direito quem você é. Imagine você se perder na sua mente e você está vivendo uma situação de dor tão forte que você não consegue enxergar nada à sua frente, não consegue ter um parâmetro, não consegue ter uma solução para aquele problema. Eu não digo que Jesus veio para te livrar de todas as aflições. Pelo contrário, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que acontece é que quando você pega essa intimidade, essa amizade particular com Deus, né, especialmente com Jesus, pode vir o que vier na sua vida. Você está blindado no seu coração. Existe algo que eu tenho mania, assim, é corrente na minha vida, que eu penso assim, eu posso passar por todas as situações. Isso eu sei, por experiência própria, eu posso passar por todas as situações, mas Jesus nunca está longe do meu coração, nunca está longe de mim. Eu nunca estou afastada de Deus. Eu posso não estar formalmente num templo construído por homens, onde ali o dono é o pastor. Posso não estar oficialmente, né? Não deixei de frequentar totalmente as igrejas, mas o meu relacionamento com Deus, ele vem em primeiro lugar na minha vida. E esse é o ponto. O ponto é que você nunca deve deixar de ter intimidade com Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você entende o contexto daquilo que ele quis dizer, que eu sou a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, você entende que é sem Jesus que você não pode ficar. Temporariamente você pode não ter um templo para ir. Você pode não estar encontrando lugar para você congregar, que as pessoas pelo menos tenham o mesmo foco que você, que é só a palavra de Deus. Não são revelações, não é dinheiro, não é acepção de pessoas. Você pode não ter encontrado isso, pode até ser difícil achar e eu estou pensando que é bem difícil mesmo encontrar, né? Perfeição não se tem, não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo de perfeição, porque eu já sei muito bem que tem pessoas que já vão falar, mas está procurando perfeição, o homem é imperfeito. Beleza, o homem é imperfeito, mas a gente não pode ser aperfeiçoado, como diz a palavra de Deus? E se a gente vive mesmo com Jesus que a gente prega, a gente não tem que ser aperfeiçoado? Como uma pessoa que vive lá, digamos assim, fora da presença de Deus, fora dos ensinamentos da Bíblia, como que essa pessoa, muitas das vezes, pode estar muito melhor espiritualmente, digamos assim, ser mais honrado, ser mais certinho com as coisas, fazer direito aquilo que lhe é imposto no trabalho, chegar cedo nos horários, cumprir as tarefas, cumprir as regras, e pessoas dentro da igreja não cumprem as regras. E aí você tem que engolir e ficar ali só porque o seu líder ou aquela pessoa que está acima de você, também digo aspas, porque ninguém está acima de ninguém, cargo nenhum eleva ninguém a nada. Na verdade, quem tem cargo é aquele que mais tem que servir. É o contrário, tá? Jesus lavou os pés lá dos discípulos. Ele é o mestre, ele é o filho de Deus, mas ele mostrou como se faz. Ele mostrou que o líder, ele não fica na posição de rei. Na verdade, o líder não é o rei. Mas o que temos hoje em dia nas igrejas é justamente isso. Líderes querendo ser reis, onde eles ganham a honra, ganham a glória, ganham muitas vezes dinheiro também. Isso é triste, mas eu não vou entrar nisso não,
porque isso aí é uma discussão que eu nem quero ter. Eu só quero mesmo ajudar você, que assim como eu, às vezes se sente triste de não estar mais participando fisicamente de uma igreja, né? De um templo. Nem posso falar igreja porque você já é igreja. Tem de bom ânimo, enfrenta isso e faz com que sua vida seja melhor em Cristo no momento que você ainda não tem aonde você frequentar. Você não consegue chegar num lugar e ficar realmente e confiar naquelas pessoas, né? Você não consegue falar a mesma língua daquelas pessoas. Eu nem digo de você estar morando fora, porque realmente você está falando outra língua. Eu falo de você estar falando no sentido figurado, né? Do sentido... Eu esqueci a palavra, gente. Ah, meu Deus. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que continue buscando a Deus, lendo a palavra, tendo intimidade. Porque o principal não pode faltar na sua vida. A palavra de Deus, todos os dias. Ou sempre que você puder, mentaliza aquilo que você já tem. Porque na palavra também está escrito que você tem que guardar a palavra no seu coração como pedra preciosa. O que significa isso? Você estuda a palavra de Deus, você memoriza. Memoriza, como se fosse tabuada. Ah, tá racionalizando demais. Gente, isso é importante. Quando você tem um versículo memorizado, você consegue depois meditar nele. Entende assim? Se eu tenho o Salmo 91 memorizado, eu memorizei ele, não meditei, beleza. Mas depois eu posso meditar quando ele já estiver gravado na minha mente. E se um dia eu não puder mais ter o privilégio de ler uma Bíblia? E se um dia me tirarem as Bíblias digitais, que é até mais fácil, né? Acabarem com a Bíblia digital é mais fácil do que acabarem com essa física aqui, que a gente pode até esconder num dia de perseguição dessas aí, né? Penso em tudo. Mas eu tenho versículos memorizados que eu posso meditar, 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 e assim eu tô lendo a palavra de Deus todo dia, né? Não precisa, assim como a oração, não preciso estar ajoelhada para orar. Eu posso estar no meu trabalho e orar dentro de mim. Ninguém precisa saber que eu estou orando, não preciso abaixar a cabeça e orar para Deus abençoar o meu alimento. Ah, obrigada, Senhor. Posso fazer? Posso. Mas nem todo lugar eu vou conseguir fazer isso. Mas dentro de mim eu posso falar com o Senhor. Então, a chave daquilo que você precisa é o relacionamento com Deus de forma sólida. Você precisa solidificar o seu relacionamento com Deus. Você precisa colocar Jesus Cristo na tua vida de forma definitiva. Você precisa amar a Jesus. Amar a Jesus de fato. E querer seguir a Jesus. Dessa forma, mesmo se você estiver desigrejado como eu, você não vai se perder. E se perder, muitas das vezes significa você cair numa profunda depressão. Significa você cair numa profunda tristeza. Significa você viver frustrado. Significa você alcançar coisas, fazer coisas, mas nunca estar satisfeito. Porque algo falta em você, que é aquele vazio que tem no seu coração, que só é preenchido com Jesus. Tem uma música da Nívia Soares que tem um refrão que fala assim: é o vazio do coração, só o Senhor pode preencher. Eu acho que eu tenho essa música aqui, peraí que eu vou colocar. Vem outra vez, vem outra vez. Deixa a glória entrar. Eu abro meu coração. Vem outra vez. A música é Outra Vez. Vem outra vez da Nívia Soares. Meu coração. Agora vem a parte do que eu tô falando.
vazio em mim é o que querias todo o tempo. Preste atenção no que ela fala. Não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo o tempo. Não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo o tempo. Não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo o tempo. Não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo o tempo. E eu termino esse vídeo com essa linda música da Nívia Soares que fala: não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo o tempo. E a única maneira de você preencher o vazio que tem no seu coração, porque todos nós temos um vazio no coração, é a presença de Deus. É Jesus. Ele preenche completamente o vazio do seu coração. Então não abandone Jesus por causa das denominações que estão pregando o falso evangelho. Deus mesmo falou através do profeta Jeremias que esses são falsos profetas. Eles deturpam a palavra de Deus, eles transformam o pecado onde não é pecado e eles transformam verdade onde é mentira. São desses que nós temos que tomar cuidado. Não é com o mundano, não é com o mundo em si, mas os próprios de dentro que estão deturpando a palavra de Deus, não estão levando um evangelho verdadeiro para as nações. Mas ao chegar da hora, o tempo é esse, onde as coisas estão difíceis mesmo e infelizmente temos que passar por isso até a vinda de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo tenha sido para promover a você a paz e a certeza de que você não é um rejeitado de Deus por estar fora do templo. Você simplesmente é uma pessoa considerada como agitadora, como Cristo foi considerado agitador. Você é considerado rebelde, como Cristo foi considerado rebelde. Mas você não perdeu a essência. E você não vai se perder em você mesmo. Você não vai se desviar de Deus. Você só não aceita mais o sistema. Você só não aceita mais as igrejas sendo empresas. A maneira de você continuar firme é você continuar tendo o seu relacionamento com Deus. É você continuar buscando a presença de Deus. E o Senhor vai orientar a sua vida. Deus os abençoe. Que Deus nos dê uma linda tarde e uma linda noite. Que sua família seja próspera da presença daquele que interessa, que é o Senhor Jesus Cristo. É o meu coração, o vazio em mim, é o que querias todo o tempo. Não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo o tempo. Me enche de novo.